Falta uns 5 minutinhos. Entraremos em direto. Só esperar que as pessoas cheguem. E olá, Afonso. Olá a todos. Olá a todos. Quando quiseres, podes. Vamos se calhar esperar que as pessoas entrem. Sim. Já está a transmitir. Não, hoje não vai estar. Vai estar disponível depois. Por isso quem quiser ver Baixa só um no bocado. Facebook. Baixa um bocado o som para favor. Dá para a gente entrar. Exatamente. Vamos esperar. Aviso já que quem colocar as suas perguntas. Depois iremos publicar a entrevista no YouTube. Se calhar iremos começar para Podes. apresentar o artista. Hoje vamos então entrevistar o Rubén da Luz. Rubén da Luz é um trombonista, freelancer e artista Yama. Venceu múltiplos prémios e colaborou com orquestras internacionais, como a Orquestra Gulbenkian ou ainda a Orquestra Clássica da Madeira. Rubén executa a vertente pop e jazz, onde tem a oportunidade de trabalhar com artistas incríveis, como Jorge Palma, Diolinda, os The Gift e muitos outros. Consta ainda com um total de 70 discos no seu currículo. Por isso acho que é um artista muito interessante, não é? Sim. E acho que vai ser uma boa entrevista. Como foram as outras. Exato. Pronto, Vamos dar vou aqui. sair. Ok. Depois falamos no fim. Chama aqui. Vier aqui para o Ruben. Penso que deve estar a entrar. Esperamos que o Ruben entre e podem fazer as suas perguntas. Quem quiser pode fazer as perguntas. Acho que terá todo o gosto em responder. E hoje realmente não vai estar em direto, em simultâneo para o YouTube nem para o Facebook, mas depois futuramente iremos publicar. Por isso quem depois tiver interesse basta passar pelo nosso canal de YouTube e poderá depois assistir. Aqui está. Tudo bem? Tudo bem? Tudo consigo. Tudo bem, tudo. Como vai isso? Então, Bora, vamos embora. Tudo bem? O que eu fiz ter O meu interesse por música. O meu pai é músico também. Toca acordeon em arranjos folclóricos e bom, grupos étnicos, enfim. E então, bom, desde sempre, não é? Desde sempre, de uma forma ou de outra, sempre ouvi música em casa. O meu pai, por um lado tocava acordeon, por outro mostrava-me alguns discos e tal, o que me levou enfim, pronto, a despertar aquele interesse por como se tocava, não é? Pronto, eu tive a sorte dele gostar também
de outras músicas para além de ranchos folclóricos, não é? E então, dos primeiros discos que eu ouvi foram discos dos Beatles, pronto. E isso fez com que logo de pequenino, para um gajo tivesse ali alguma coisa boa para ouvir. E pronto, foi realmente através do meu pai que pronto, na altura eu estava na escola primária, não é? E tinha aulas de manhã, tinha as tardes livres. E então o meu pai, pá, isto tem que acabar a boa vida, pá, vais ter que começar a aprender música. Na época, em Alcobaça, que é de onde eu sou, tinham aberto as escolas, a escola de música da banda de Alcobaça tinha aberto há pouco tempo. Estava numa fase embrionária e então, pronto, o meu pai, vais aprender música, pai, vais para a banda de Alcobaça e tal, e assim foi. Tinha 8 anos, entro pelaquela porta adentro e pronto, foi assim que começou o contacto com a música. Depois entrou para escolher o trombone. Sim, o que me fez escolher o trombone, olha, eu estou a ouvir-te muito mal, não sei se estou a ouvir as tuas palavras, assim, aos puxões, enfim. Mas pronto, eu percebi a pergunta e porque o trombone, naquela altura, era muito comum passar na televisão, em especial nos jogos de futebol, passar nos jogos de futebol, bandas militares tocarem nos relevados, aqueles que eles chamam tatus militares, portanto, as bandas fazerem vários desenhos, pronto, a tocarem e fazerem desenhos no relevado. Pronto, e nós, nos Estados Unidos, é muito comum ver-se isso ainda hoje. E então, eu quando cheguei à banda de Alcobaça para começar a aprender música, que instrumento é que vou escolher, não é? Havia duas hipóteses, que eram instrumentos de sopro ou percussão, tal como em todas as bandas filarmónicas deste país, não é? E claro, percussão não. Portanto, vou tocar um instrumento de sopro e digo que instrumento é que queres e tal, aquela coisa. Pronto, vendo os tatus militares, vendo os desenhos que as bandas militares faziam, a fila da frente são os trombones. Ninguém vai à nossa frente, nós é que vamos, malta aqui ali, aquele instrumento com o braço para trás e para a frente, e é isso, olha, quero aquele instrumento que vai ali à frente. E pronto, quando na altura já era um miúdo grande, tenho 1,93 m hoje, e já na altura era um miúdo grande. E o professor de música, que era o professor Guimarães, um velhote terrível, muito mau, um gajo que tinha sido de casa pia, tinha sido casa piano, minha gata quer sair, só aqui. Tinha sido casa piano, ele batia-nos muito, era mesmo muito mau. E então o professor, já és grande para a idade e tal, um trombone, se calhar é isso, se calhar é o trombone. Pronto, e pronto, experimentei e assim ficou. Desde cedo era profissional. Desculpa, não. Se desde cedo. Eu não ouvi bem. Sim, agora sim. Se desde cedo fazer de profissional. Acho que não, acho que ser músico de profissão é algo que se vai ganhando com esse desejo, esse caminho, não é? Acho que se vai ganhando com o tempo. Ninguém pode dizer, quando começa a aprender música, quer ser músico profissional, quer dizer, porque há vários condicionantes, nunca sabemos o que poderá acontecer. Mas com o tempo, pronto, eu fui percebendo que era uma maneira divertida
e poderia ganhar, poderia ter a minha vida relacionada com ser um trombonista profissional, sim. Porque como tudo na vida, uma coisa leva à outra, não é? Nós não podemos então, em tão novos, em crianças, dizer, pá, eu quero isto vai acontecer e é assim que vai ser. Provavelmente, quando comecei a pensar em ser trombonista profissional ou músico profissional, não sabia muito bem como é que as coisas seriam processar, qual o caminho, em que é que se traduzia realmente ser um músico profissional. Portanto, não. A resposta é que foi uma série de circunstâncias e foi o caminho, não é, que fez com que fosse músico profissional hoje. Como vê, a evolução do curso profissional, quais são as principais? Bem, a evolução perguntaste um curso profissional, foi o que disse, foi o Percurso. o percurso, as dificuldades. Olha, as dificuldades, eu até ali aos 17, 18 anos, a minha ambição, digamos, era tocar, ser trombonista de uma orquestra, não é? Porque é o que todos nós, quer dizer, pelo menos numa altura embrionária da nossa vida de estudante, não é? Ponto, em que estamos a aprender a tocar trombone, como ponto, a ganhar técnica, enfim, os graus académicos, tudo isso. Em princípio, a minha ideia era ser trombonista numa orquestra. Depois, com o tempo, fui percebendo que enquanto português, não há orquestras para tocar. Portanto, não há orquestras para tocar e depois chega-se ali àquela altura em que temos dois caminhos, não é? Ou pelo menos na época tínhamos dois caminhos. Ou vais tocar trombone numa orquestra profissional ou vais tocar trombone numa banda militar. Que eram os dois caminhos que havia. Não havia tanto acontecimento musical como há hoje. Sei lá, estou-me a lembrar que há muitos amigos e colegas que têm uma vida logo de início mais assídua, a tocar em fanfarras, a serem freelancers e tocar em muitas situações onde o trombone aparece. E pronto, foi isso. Eu queria ser trombonista numa orquestra profissional. Mas não havia, só havia duas orquestras na época que eram a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra de São Carlos. Portanto, a Orquestra de São Carlos já tinha já o naipe de trombones feito e completo e muito longe, qualquer deles, muito longe da reforma. Portanto, e a Orquestra Gulbenkian não tinha trombonistas na época, não tinha trombonistas nos quadros, ou seja, cada vez precisavam do naipe de trombones, contratavam à semana, não é? Portanto, como quem sabe que são assim funcionam os programas, não é? Quando contratam-te à semana ao programa e pronto, e na semana seguinte já não estás lá. Portanto, isto era uma vida um pouco incerta, não é? Era muito incerto tocar numa orquestra. Depois, Alcobaça ou aqui, esta região onde eu vivo, não temos muito o hábito ou o culto, tal como há no norte das bandas, não é? Em que o verão é feito a tocar em romarias, em festas, e é assim que os músicos mais jovens ganham o seu dinheiro, não é? É assim que muitas vezes os músicos em altura de estudante conseguem comprar os seus instrumentos, por exemplo. E pronto, foi. E depois, pronto, cheguei ali por volta dos 19, 20 anos. Foi aí que a minha vida deu uma viragem, digamos, e abandonei a ideia de ser músico profissional a tocar numa orquestra. E como surgiu para ti? A oportunidade surgiu. Bom, eu já conhecia
Ricardo Benavides e Miguel Oliveira, que são os representantes da Yamaha em Portugal. Já os conhecia, pronto, já há uns anos que éramos próximos, digamos. Também por intermédio de um grande amigo meu e um grande músico, como vocês entrevistaram a semana passada, o Sérgio Carolino. Pronto, o Sérgio fez, digamos, a ponte de contacto com a Yamaha. Depois, havia alguns fatores que fizeram que isso acontecesse. Portanto, em Portugal não havia nenhum trombonista que estivesse ligado à Yamaha por endorsement, não é? Pronto, muita gente toca com Yamaha ou com outras marcas, mas não havia uma ligação da marca realmente ao músico. E pronto, a oportunidade surgiu quando conheci o administrador da Yamaha na Europa, um alemão que vive em Hamburgo, Thomas Lubitsch, que é, digamos, o diretor da Yamaha Europa. Conheci-o há uns anos e pronto, e falámos, e depois de um concerto, em conversa, nós gostávamos que, com o Miguel Oliveira e com o Ricardo Benavides, gostávamos que fizesses parte da nossa família, não é? De músicos que representam a marca. Aquilo que eu disse logo na época foi, mas eu não sou um músico, eu não sou um exemplo académico, não sou um músico de orquestra, portanto não sou professor, a não ser, eu dou aulas privadas, mas não sou professor, não é, académico. Não sei até que ponto seria de interesse para a marca, mas não, eles disseram que o interesse deles era precisamente de alguma forma fazer publicidade ou usar instrumentos da marca. Os trombones, os Custom Z, que é uma linha de trombones que a Yamaha tem, que estão ligados mais ao jazz ou à música ligeira, instrumentos sem válvula, e que, pelo facto de eu ser freelancer, tocar com muita gente, desde aulas namorados, a Tito Paris, a Orquestra Jazz do Hot Club, na época, outras orquestras de jazz e bandas, enfim, que era mesmo do interesse deles que tivesse um músico que fosse eclético na forma de tocar trombone, não é? Eu tanto toco hoje música africana, como amanhã toco salsa, ou mesmo, e o interesse da Yamaha foi realmente esse. Fazer as pessoas Como? colocar as suas Pai, não te estou a ouvir bem, realmente. Não sei se... Está melhor, sim. Podes repetir a pergunta? Para as pessoas podem ir metendo as... Sim, claro. Não sei, quem quiser perguntar alguma coisa e que eu possa responder, é um prazer, não é? Colaborou com a orquestra do Nome em Portugal. Conte-nos experiências. Sim, como disse logo no início, na época em que queria ser trombonista de orquestra, não havia orquestras em Portugal, como disse, mas as poucas orquestras que havia, depois arrangi, eu toquei enquanto freelancer, não é? Sempre lá está, contratado à semana. Contratado à semana, estão aqui os Alta Cena, estão aqui a dizer que não percebem o que eu digo, se calhar. Não sei. Assim está melhor? Está melhor, sim. Ouço melhor, sim. Se usar fone. Eu vou buscar. Espera um bocadinho, ok? Vou buscar fones também, se calhar. É melhor.
está melhor. Está, sim, ouço melhor. Mas espera, eu vou pôr também, que assim, pronto, se evita-se os feedbacks e esta coisa. Assim. Estupidez. Senão o microfone fica à frente. Deixa eu ver assim. Assim está melhor? Sim. Sim, ouço perfeitamente. Maravilha. Agora sim. Pronto. Maravilha, maravilha. Agora sem problema. Bom, então pá, acerca das orquestras. Pronto, quando fiz reforços, não é? Pronto, à semana, aquela coisa, cheguei a tocar na orquestra do Porto, a antiga Orquestra Regi do Porto, portanto, antes ainda de existir a Orquestra Sinfónica da Casa da Música. Cheguei a fazer reforço na Orquestra Gulbenkian e na Orquestra Metropolitana de Lisboa. A Orquestra Metropolitana foram 2 programas só, Sinfonia Novo Mundo, creio, de Dvorak, e outro não me recordo. Pronto, mas no Gulbenkian fiz várias e fiz vários programas e um dos quais que foi um pouco, ponto, aí tive a percepção do que é que um músico, um trombonista em particular da orquestra sofre, digamos, que é, tu tocas numa orquestra o ano inteiro, mas programas que dão prazer, não é? Programas que dão prazer, traz num ano 4 ou 5, não é? Aqueles programas de Mahler ou Wagner, coisas assim que um gajo, pá, fogo, é isto mesmo, foi mesmo escrito para trombone, pá, que isto é espetacular, pá. São 4 ou 5 programas por ano, não é? Depois há muitos programas em que tem trombone, não é? Em que nós estamos ali sentadinhos, não é? Com o trombone no chão, de papillon e fraque, aquela coisa, e não tem prazer, não é? Sentados, não é? E prazer não há realmente muito. E uma das provas, as experiências que eu tive sobre isso foi num dos encontros de música contemporânea na Gulbenkian, na Orquestra Gulbenkian. Eu estava a fazer aquela semana numa obra em que o compositor estava na sala, nos ensaios. Na época era um mestre chamado Luca Pfaff, que estava a dirigir a orquestra, a dirigir ponto de música contemporânea, como calculas aquilo, pá, uma amálgama de sons, em que a violoncelista, que era a Maria José Falcão, chefe de violoncelos, vira-se para o mestre: mestre, desculpe, aqui no compasso 58, que nota é que nós temos aqui os violoncelos? Isto é um mi bemol ou um mi natural, não é? E o mestre, pá, olha para a partitura, tal, vira a página, vira-se para ela: anyone. Toca uma qualquer, não é? Em música contemporânea. Essa foi uma das experiências em que percebi, ponto, que mesmo na música, digamos, erudita, há música má. E pronto, foi uma forma muito clara de ter contacto com essa música muito má. Sei que o Afonso a perguntar: tem algum motivo, alguma coisa, motivos, etc., que o motivam no dia a dia para querer continuar a tocar trombone e progredir ainda mais? Hum, é uma pergunta difícil, porque manter a motivação numa altura em que, por exemplo, agora, neste tempo que passamos, numa altura em que o freelancer não tem trabalho, não há trabalho, não há sítios para tocar, ninguém quer apanhar um vírus dentro de uma sala com outras pessoas.
manter o foco, não é? Manter a vontade e a persistência não é fácil, não é nada fácil. Nada, 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 nada. O que, o que ajuda realmente a manter a manter o foco e a coragem pá, é querer tocar cada vez melhor. Eu acho que é, que é o ponto, ponto fulcral e fundamental na vida de qualquer músico. Né? Pá, é querer tocar melhor, querer ter querer conseguir transmitir aos outros aquilo que vai na alma, não é? Neste caso através do instrumento. E essa motivação, tem a ver realmente com isso, pá, querer tocar melhor. Eu acho que é essa a nossa função só consegues ter um discurso claro, ou seja em português ou noutra língua qualquer, ou seja a propósito de qualquer tema, se estiveres preparado, não é? Eu acho que chegar a um palco hoje a tocar música africana, amanhã a tocar música portuguesa com aulas numerados ou com outra banda, ou chegar a um trabalho de estúdio e conseguir pôr numa pista de gravação aquilo que se pretende, é estar preparado. É estar com os músculos faciais preparados, não é? Bom, é isso. É o tocar melhor e estar preparado que cria a motivação. Está aqui o Noemi Gonçalves a perguntar. Grande Ruben, espero que esteja tudo bem pelo Burgo de Sister. Como foi a tua viragem de estilo e a procura de identidade? Conselhos que dás à malta que está a estudar para gerir a sua carreira? Noemi, pá. Está tudo bem pelo Burgo System. Hoje choveu um bocado, mas está tudo bem, sim. A viragem de estilo, pronto, ele se calhar entrou há pouco, mas eu falei nisso na altura quando pronto, cheguei ali a uma altura da vida em que os dois caminhos que se apresentavam, ou era uma banda militar, ou era tocar numa orquestra que não tinha lugar, não havia espaço para mim na época, mesmo depois de ganhar o prémio Jovens Músicos, que ganhei o prémio eu tinha 17 anos, por aí. Após esse concurso em que fica-se muito iludido, não é? E agora tal, já toco, já fui reconhecido, agora é uma questão de dias e vão-me ligar para casa para eu ir tocar para uma orquestra, ou pelo menos fazer o concurso para uma orquestra. Mas lá está, as orquestras não existiam. E banda militar nunca foi um sonho que eu perseguisse. Nunca estive para aí virado, nunca encarei a hipótese de tocar uma banda militar. Nessa altura, apareceu a possibilidade de tocar outro género de música. Eu fui, ponto, um amigo meu, trompetista, ligou-me, tinha 18 anos por aí, ligou-me, tu queres ir passar 3 semanas a tocar num navio de cruzeiro? Um navio de cruzeiro, 3 semanas, mas na Páscoa e tal, vai ser giro e vamos tocar e isso aqui, ok, pá. Está bem, lá fui, tocar no navio de cruzeiro, 3 semanas, no Paquete Funchal. Quando voltei, um outro amigo liga, olha, eu estou aqui a montar uma banda para tocar num programa de televisão. Na altura era um programa com o Nicole Breiner, um programa de televisão, bora, porque não, e tal. E pronto, as coisas foram um bocado por aqui, sabes? Uma coisa leva à outra, um telefonema leva a outro, e o trabalho leva a outro caminho. Portanto, foi assim, foi aos poucos que fui mudando o rumo das coisas. E depois houve também na parte, ou seja, na parte
de inspiração, não é? O que inspirou a mudar o rumo foram dois discos muito, muito importantes para mim, em que um deles, ponto isto, repara, quando falo da minha carreira ou do rumo das coisas, não posso nunca dissociar um músico e amigo que já falei há pouco, o Sérgio Carolino. Pô, nós somos muito amigos, desde sempre tocamos em muitos projetos juntos, pá, desde estudar aqui na banda de Alcobaça. Hoje, por exemplo, estivemos a tocar os dois ali na banda, pá, a tocar, tal, rir, tocar, divertir. E na época houve um disco que nos marcou muito, que é um disco de uma banda que se chama The Dirty Dozen Brass Band, que é uma banda de jazz de New Orleans, jazz de rua, e esse disco chamava-se Voodoo. Pá, e de repente ou seja, eu até à época, a música que eu ouvia era quase tudo música sinfónica, de Beethoven, a Brahms, a Mahler, não é? As grandes músicas em que tem o trombone, ouvir-se bem. Brahms, Bruckner, gosto muito. Mahler, ainda hoje. Wagner, enfim, todos aqueles compositores clássicos. Era o que um jovem trombonista, como era na época, ouvia. E de repente ouço um disco de instrumentos como o meu, não é? E trompetes, e saxofones, e a tuba, o saxofone, a tocarem coisas diferentes e divertido e bom de se ouvir, e a música improvisada, e depois um disco de Miles Davis que foi outra inspiração, que se chama Kind of Blue. Pronto, foram dois marcos auditivos que fizeram com que realmente a minha vida seguisse um rumo diferente naquilo que eu procurava que saísse da minha capânula. Foram esses discos. Isto aqui não é me a perguntar. Ser um músico eclético será no futuro um sinónimo de sucesso? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque ser um músico eclético seria num país que tivesse muita música a acontecer, não é? Portanto, em que houvesse uma grande procura pela cultura, pela cultura, e que o entretenimento fosse de boa qualidade. Eu acho que seria uma fórmula de sucesso. Seria uma fórmula de sucesso, porque mas o sucesso tem várias caras, eu acho. E depois há uma questão que cada vez menos as pessoas, os músicos em geral, se põem a si mesmo, que é ok, pronto, ganhar dinheiro a tocar, não é? A tocar música, mas será que eu estou a fazer bem? Será que pronto, há muitas. Eu acho é que principalmente nós temos que ver a questão do que queremos fazer, não é? Do que queremos tocar, o que é que nos dá prazer tocar. E depois, pá, manter, mas isto é em relação à vida, não é só ao trombone ou à música, é manter uma curiosidade acerca de tudo o que nos rodeia, não é? Pronto, e na música, tocar vários géneros, tocar com vários músicos, tocar com vários. Eu acho que é algo bom. Eu acho que tocar uma orquestra e o Sérgio Carolino, mais uma vez, é um dos exemplos disso. Tocar numa orquestra não significa que não se possam tocar outros géneros de música e fazer outras. Pronto, e tirar partido de outros géneros, de outro tipo, de outras pessoas, de outras culturas, com o nosso instrumento. Eu acho que poderá ser uma forma de sucesso
se nós formos bem-sucedidos, percebes? Isto não se pode associar uma coisa da outra. O sucesso nos dias de hoje é medido um bocado por quem tocas, com quem tocas, com quem. Não sei. É uma questão de. Eu acho que é algo muito, muito individual. Não sei. Não sei. O que é sucesso para mim pode não ser o mesmo sucesso para outra pessoa. O sucesso pode passar por. Não, eu sou bem sucedido se tiver um bom dinheirinho ao fim do mês, se tiver o meu bom carro, a minha boa casa. Mas há pessoas que não veem o sucesso dessa forma. Portanto, o sucesso é algo individual. Não sei. Sim, vai depender de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Hum, Aqui o Lema a perguntar, como é gerir um projeto ou mesmo a carreira? Qual a tua opinião sobre a gestão, venda, promoção de cada músico? Deveria ser uma disciplina intrínseca na formação dos músicos? Eu acho que sim. Acho que devia ser uma disciplina intrínseca na academia do músico. Porque saber vender o nosso peixe, digamos, não é? Em termos populares, é muito importante. É muito importante e há muita gente que o faz bem. Há muita gente que o faz bem. Há muita gente que vende o seu peixe da melhor forma, e que tem, digamos, um bom peixe para vender. Infelizmente, há muita gente que vende o seu peixe da pior forma e que tem um peixe podre para apresentar, não é? Eu acho que era importante nós termos numa base académica, algo que nos ajudasse a conseguir nunca descurar, não é? Nunca descurar a parte de promocional do músico. Ou seja, tu fazes uma autopromoção. Autopromover é uma linha ténue com a gabarulice ou com a basófia, não é? Porque tu dizeres aos outros que eu toco bem, eu acho que conseguiria enquadrar-me na tua banda ou na forma como tu fazes música, muitas vezes é confundido com aquela gabarulice de não, pá, eu toco bem, toco não sei o quê, pá, tu comigo é que irias tocar, é que isso iria soar, percebes? Eu acho que é uma linha muito ténue e que deveria ser aprendida, deveria ser uma disciplina na escola, sem dúvida, de como nós fazermos render a nossa parte artística e musical com a nossa parte estética, sei lá, não, pronto, há uns anos era muito comum, pronto, isto falando com exemplos muito claros, há uns anos era muito comum um músico de jazz ir para o palco, por exemplo, em grandes festivais, pá, ia de chinelos, calções, t-shirt rasgada e tal, e barba por fazer, ou percebes, aquele aspecto desleixado de que epá, eu toco muito bem e vocês têm que fechar os olhos e escutar aquilo que sai do meu instrumento e não olhar para a forma como me visto ou como me apresento, ou algo assim. E hoje por muitas influências estéticas de grandes músicos, sei lá, como o Christian McBride, o Wynton Marsalis, músicos que são referências nomeadamente na área do jazz, em que é impensável ir para o palco hoje em dia mal vestido. Não, um músico de jazz vai tocar de fato e gravata e é a pessoa mais bem vestida da sala, percebes? E nesse aspecto acho que houve uma evolução no aspecto da imagem que os músicos hoje em dia têm em consideração. Pronto, ou seja, numa orquestra tens um traje obrigatório, digamos, pronto, que é o smoking, não é? Com a camisa branca e o papillon. E no caso do jazz, por exemplo, não, as pessoas iam vestidas, aquela coisa de chinelo, tal, os calções de praia, aquela coisa, eu sou muito irreverente e tal, eu toco
Pá, e isso felizmente mudou. As pessoas já vão. A questão da imagem ajuda também e ajudou a que o jazz, por exemplo, em Portugal, hoje fosse uma música mais respeitada. Os músicos de jazz hoje em dia são mais respeitados também pela imagem que transmitem às pessoas quando estão a tocar, não é? Pelo aprumo, digamos. Está aqui o Cristiano a perguntar. Grande Ruben, andaste sempre por Portugal. Veste oportunidades no estrangeiro? Achas mais fácil a carreira no estrangeiro? Pronto, eu andei sempre por Portugal com bandas portuguesas. Pronto, toco muito lá fora também com bandas portuguesas. Houve uma altura que toquei com uma cantora espanhola, galega, que chamava e chama o Chia Senel. Pronto, uma figura cultural muito respeitada e famosa na Galiza. Portanto, ela para além de cantora, tem também um programa de televisão e não sei o quê. Então, e aquilo que eu percebi é que pá, pessoas a tocar bem, há em todo lado. Em todo lado há grandes músicos, não é? É, em todo lado, pronto, encontras gente a tocar muito bem. Se eu acho que é mais difícil fazer uma carreira aqui ou lá fora, pronto, eu acho que eu não sei, para não ser muito bem responder essa pergunta. Aquilo que eu vejo é que cada vez mais há músicos portugueses e grandes músicos a ir lá para fora e terem sucesso, diga, na sua vida profissional, não é? A tocar em boas orquestras, trabalharem com grandes maestros. Não sei, eu acho que é difícil manter o espírito de combatividade em todo lado, seja aqui, seja lá fora. Eu não sei, não. Eu acho que pronto, é difícil ter uma vida com música em qualquer lado, eu creio. Qual a visão da música e dos músicos em Portugal? A visão dos músicos, da música dos músicos, mas uma visão pronto, em que aspecto? Eu não sei, foi Ou aqui seja, o Noémio que perguntou, Noémio Gonçalves, mas é, está a perguntar qual é a sua visão dos músicos em Portugal. a minha visão dos músicos em Portugal, eu acho que pessoal a mandar abraços, opá, abraços a todos. Eu estou, pronto, não estou a ler propriamente o que as pessoas escrevem porque senão perco o meu Exato. raciocínio e pronto, sabem como é que é um homem, é monotássico, não é? Só faz uma coisa bem de cada vez. E então eu acho que, que ser músico hoje em dia a minha visão é que há cada vez mais e melhores músicos em Portugal. Isto é um facto, não, Sim. porque pronto, há muitas circunstâncias que levam a isto. Não é? Tens muitas escolas de música, e cada vez mais há pessoas a aprender um instrumento, portanto há mais músicos, logo há melhor, pronto, há mais qualidade. Isto é uma equação bastante simples, eu acho. Quantos mais músicos houverem, não é? No caso do trombone, quantos mais trombonistas houverem, no contacto académico e em festivais e encontros que a malta se junta, há sempre aquela possibilidade de ouvir outros a tocar ali ao teu lado, que ajuda sem dúvida na evolução. Quanto mais músicos tiveres por perto, quanto mais tocares, melhor irás tocar. Quando eu não percebi se era esta a visão que o Noé me perguntava, a visão da música e dos músicos em Portugal. Eu acho que é isso. Hoje, quando era miúdo, pá, havia meia dúzia de trombonistas a tocar bem,
e hoje, com a minha exceção, naturalmente, e hoje há, há muita gente a tocar muito bem trombone. Muito, pá, muito bem. Tu tens trombonistas em Portugal a tocar, infelizmente não estão numa vertente jazzística, embora haja trombonistas de jazz jovens a tocar muito bem. Pá, dou-te alguns exemplos. O Gil Silva, o Caldeira, são o João Seco, são três trombonistas jovens que tocam muito bem, pronto, e que estão numa realidade ponto, que eu não tinha cuidado deles. Não vi em Portugal ninguém que tocasse um bebop ou um tema swingado. Pronto, as pessoas não vi essa abertura. Portanto, eu acho que a música em Portugal hoje está bem e recomenda-se, e que os músicos são cada vez melhores em Portugal. São cada vez melhores, há cada vez mais gente a tocar bem, a fazer coisas, há cada vez música mais interessante a ser feita. Pá, por outro lado, eu acho que se perde um pouco perde-se um pouco o fio à meada na questão do que é que realmente é importante e quais os objetivos. Mas isso, pronto, é outro assunto, não é? Pá, e era outro pano para mangas. E, Obrigado, Noémio. Obrigado. Estou a ouvir aqui a mensagem do Noémio. Pá, obrigado. É isso. pegando aqui um bocado nesse assunto, e como é que você vê, por exemplo, a evolução do trombone em Portugal? A evolução do trombone em Portugal foi, eu acho que em relação a outros países, já foi extremamente rápida e uma evolução muito, muito, mas muito boa. Com certeza saberás, o primeiro trombonista em Portugal a tocar trombone de varas foi um senhor chamado Emílio Coutinho, que foi professor de quase todos os músicos, de quase todos os trombonistas portugueses com mais de 40 anos, como é o meu caso. O professor Emílio Coutinho foi provavelmente, pronto, não sei se haverá registros de outra pessoa que tenha feito antes dele, mas foi o primeiro músico a tocar trombone de varas. Pá, isto repara, nos anos 50, portanto, há 70 anos em Portugal não se tocava trombone de varas, não é? Quando em contrapartida, por exemplo, nos Estados Unidos, já havia tanto trombonista já gravado, não é? Pronto, a tocar desde música clássica ao jazz, quando nós em Portugal, jazz no trombone era assim um assunto muito distante, não é? Os músicos, pronto, a maioria dos trombonistas vinham das suas bandas filarmónicas, das suas terras, vinham para uma perspectiva de trabalho, chegavam às bandas militares, não é? Pronto, a banda militar era e ainda é hoje o fim de muito músico, ou seja, eu quero aprender música para tocar numa banda militar porque vou ter uma ordenada ao final do mês, vou ter uma estabilidade financeira ao fim do mês. Portanto, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, quase ninguém tocava trombone de varas. Quase ninguém tocava trombone. O professor Emílio Coutinho começou a dar aulas no Conservatório Nacional de Música, em Lisboa. E depois houve muitos músicos que vieram de outras partes do país, não é? Que vieram para Lisboa trabalhar, estudar, enfim, que tocavam outros instrumentos da mesma família, digamos, o eufónio em particular. Muitos tocavam bombardino nas bandas, ou mesmo trompete, enfim, mas a maior parte bombardino. Estou a lembrar-me do caso do professor Gil de Campos, que foram músicos que vinham de outros instrumentos e que, com a possibilidade de ter finalmente um professor a dar aulas de trombone, e não havia, não é? Mesmo as bandas militares não tinham trombones de varas. Portanto, portanto, o professor Coutinho, o professor Gil de Campos, depois o professor Hugo Assunção, que é meu conterrâneo também, de Alcobaça. Eu conheço o Hugo desde miúdo.
Pronto, ele era mais velho que eu, e pronto, íamos ter aulas com o mesmo professor, com o professor Emílio Coutinho. Depois o Hugo, pronto, o Hugo foi fundamental para trazer uma nova visão, do trombonista clássico, não é? E em termos académicos, ou seja, trazer uma mentalidade mais profissional, mais entusiasta, com a, com a proximidade já de discos em termos de CDs pronto, e masterclasses que existiram na altura, com uma visão e pensamento mais americano, digamos, do trombone. Ou seja, o trombone é um instrumento mais potente e não tanto um instrumento, pronto, acabado de chegar, ou seja, impor uma visão do trombone na época. E depois houve muitos trombonistas que incentivaram a que a classe hoje em dia fosse tão bem sucedida. E quando digo bem sucedida, falo tu se fores a várias orquestras europeias hoje em dia, a Tonhall, a Orquestra de Ópera de Berlim, a própria Filarmónica de Berlim, que tem muitos trombonistas portugueses a tocar lá, desde academistas até a contratados. Houve uma evolução muito grande. Eu acho que foi isso. Foi o Hugo Assunção, o professor Zefrino Pinto, o David Silva, sei lá, pronto, muitos trombonistas que trouxeram uma mentalidade, de tocar bem. Pronto, ou seja, tocar bem leva a cada vez toques melhor, não é? E com bons exemplos, eu acho que o Daniel Dias também, que é um excelente professor, pronto, eu acho que foi isso. Houve uma grande evolução dos trombonistas portugueses, e hoje é ver as orquestras que eles tocam lá fora e que são dos mais conceituados pronto, realmente prodígios e virtuosos. Está aqui a Inês a perguntar: arrepende-se de alguma decisão que tenha tomado durante o seu percurso profissional? Hum, Arrependo, quer dizer, há sempre arrependimento. O arrependimento é algo com que o músico viverá sempre, né? Vive sempre. Pá, isso eu tenho tocado assim ou tocado assado de uma forma ou de outra, se eu tenho ido para um sítio e não para aquele. Hum, mas o arrependimento, eu acho que de trombonista e como músico, eu acho que o arrependimento deve ser um pouco como a vida, em que nós só devíamos arrepender-nos daquilo que não fizemos ou não fazemos, não é? Portanto, o arrependimento tem a ver com isso. Eu arrependo-me daquilo que não fiz e não do que fiz. É isso. Catarina aqui a perguntar: olá, boa tarde. Achas que devia haver mais incentivos para os jovens músicos, já que a maioria só toca nas bandas filarmónicas da terra? Hum, é uma pergunta pronto, esta pergunta já quando eu era jovem, digamos, já quando eu era jovem existia. É que as pessoas muitas vezes esquecem-se que nós vivemos num país pequeno, e é um país, e quer nós queremos, quer não, é um país pobre, sem possibilidades, não é? E sem possibilidades, e é um país também culturalmente, é um país que, para não ser cínico ou agressivo, pronto, eu diria que é um país que, em comparação com outros países próximos mesmo, pronto, e numa situação de europeísta que nós vivemos, é um país que em termos culturais não está muito desenvolvido, não é? Um, e isso reflete-se também nas oportunidades que são criadas para os jovens músicos. Não há oportunidades para tocar, não há sítios para tocar, não há orquestras, não há
não é isso, ponto, não há sítios para tocar, o que é que acontece? Nós próprios, não é, enquanto músicos, temos que criar esses sítios, temos que nos incentivar a nós, a incentivar, temos que nos incentivar, desculpa, temos que nos incentivar nós a encontrar formas de podermos tocar, não é? Não podemos estar à espera que nos caiam incentivos no colo ou do céu. Essas oportunidades têm que ser criadas. E depois, eu acho que é uma questão. É uma questão em que nós, entre os músicos mais velhos, não é, digamos, não que isso tenha algum fundamento, mas algum valor, mas pronto, nós músicos que já tocamos há alguns anos, quando falamos muitas vezes de um assunto poderá ser estranho, mas é isto. Há muita escola de música, muito sítio hoje em dia onde se pode aprender música. O que as pessoas esquecem é que nem toda a gente que vai aprender música poderá ser músico profissional. É uma verdade absoluta e não há forma de o contornar. E são vários fatores na nossa vida, na nossa progressão, no crescimento, que vão definir se vais ser músico profissional ou não. A primeira tem a ver com a tenacidade. Tens que acreditar naquilo mesmo. Se não acreditares, estudar. Se não se trabalhar o suficiente para ser um músico profissional, eu acho que nunca se vai ser. E depois é que as escolas não estão programadas, nem foram construídas para fazer músicos profissionais. Isso não. As escolas de música existem, o ensino de música existe para criar público, para criar ouvintes, para as pessoas conseguirem perceber, e num país como o nosso é extremamente importante, as pessoas conseguirem chegar a uma loja de discos com um amigo e dizer ao amigo que música que é boa e que música que é má. Isto é o ponto fulcral toda esta conversa que estou a ter acerca dos incentivos. É que aquilo que nos deveria incentivar a nós em relação à música deveria ser, primeiro, a música transmite-se pelos ouvidos, não é? Portanto, primeiro, educar os nossos ouvidos e sempre que possível ouvir boa música. E mais ainda, ter consciência do que é boa música e a má música. Eu acho que esta deveria ser a principal razão pela qual as pessoas deveriam aprender música. Ou seja, não aprender música para ser músico profissional, mas sim, primeiramente, aprender música para ouvir boa música. E saber ouvir boa música e saber o que é boa música. Está aqui o Cristiano Sousa a perguntar: tocaste mais algum instrumento sem ser trombone de varas ou algum instrumento que ponderaste de aprender? Abraço. Obrigado. Nunca toquei outro instrumento. Não. Foi sempre o trombone, foi sempre o instrumento que eu comecei a aprender desde miúdo. Aqui há uns anos comprei um baixo elétrico. Para ver o que é que iria acontecer com o baixo elétrico, mas fazia-me bolhas nos dedos e olha, acabei por vender o instrumento. Está aqui a Inês a perguntar: quais os artistas que o inspiram? Os artistas que me inspiram, é impossível responder essa pergunta, porque Desculpe, o Instagram manda abaixo depois de uma hora. Nós já voltamos. Faltam Sim. 19 segundos e já voltamos. Me vou mandar Tá abaixo bem. e já faço. Ok. Sim, senhor. Quem Até já, tem então. perguntas, não se esqueçam e podem colocá-los de novo. Muito bem. Até já, então. Até já, até já.